Boa tarde, pessoal. Para a gente tentar resolver essas questões que foram passadas aí para vocês, o primeiro passo sempre será montar o diagrama de Linus Pauling, certo? Esse diagrama eu sempre vou iniciar com o número 1, certo? E uso no número 1 somente uma letra, que é o S. Eu salto uma linha aqui, vou para segundo período, e nesse segundo período eu uso duas letras, SP. Salto mais uma linha, uso três letras, 3S, 3P e 3D. Salto mais uma linha, quarto período, quatro letras, S, P, o D e por fim o F. Na quinta linha, salto mais uma linha, quinto período, eu uso quatro letras, agora é decrescente. Salto uma linha, vou para o sexto período, uso duas letras, três letras. Sétimo período, duas letras. Estamos aqui com a distribuição. Agora vem as setas. Sempre transversal, um S. Próxima seta, só peguei o 2S. A outra, 2P e 3S. Lá do final, saiu pegando todos os elementos. Outra sugestão deles é pegar a ponta e juntar com o fundo da outra linha, que aí monta o zigue-zague da substância. Eu pego a ponta com o fundo, 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 a ponta com o fundo e a ponta com o fundo da última substância, certo? Aqui está montado o nosso diagrama. Na página 6 do Organize as Ideias, ele deu o exemplo da água, deu a fórmula molecular da água, que era o H2O, deu a fórmula eletrônica ou de Lewis, né, da água, deu a fórmula estrutural, a composição e também os tipos de ligações que existem, certo? Correto? Pede para a gente montar primeiro a amônia. O que ele disse em relação à amônia? Disse que a fórmula da amônia é NH3. O que ele pede agora? Ele pede a fórmula eletrônica, a distribuição desses elétrons. Então, a primeira coisa a se fazer depois disso é olhar na tabela onde está o nitrogênio e qual é o número atômico dele. O número atômico é representado pela letra Z. Você vai encontrar aí na tabela que é o número 7, certo? O que esse número 7 nos orienta? Esse 7 significa que eu vou ter que distribuir nesse diagrama 7 elétrons. Esses 7 elétrons eu distribuo de que forma? Vou começar lá pelo 1S. Já aprendemos que na letra S eu posso colocar 2 elétrons. Vou seguindo o zigue-zague, O zigue-zague vai passar agora aonde? No 2S. S eu posso colocar mais 2 elétrons. 2 mais 2, 4. Para chegar em 7, para chegar... Perdão, não é 7. É 7 mesmo. Eu que estou trocando com o flu.
O flúor tem número atômico 9. Então, já coloquei 4. Para mim chegar em 7, falta mais quantos? 3. P, eu posso colocar 6 elétrons, mas eu não tenho 6 para colocar. Eu só preciso de mais 3, certo? Coloquei 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Coloquei os 7 elétrons da amônia. Vamos interpretar agora o que o diagrama está nos orientando. Ó. Eu comecei por esse número 1. Esse número 1 significa camada K. Quantos elétrons tem em 1? Os elétrons são os números que ficaram em cima das letras. No caso do 1, só tem a letra S e eu coloquei 2. Então, é esses 2 elétrons aqui. Ó. Vou para onde? Para o número 2. Número 2 é a segunda camada, que é a camada L. Quantos elétrons eu coloquei? 2 mais 3, 5. Ok? 2 mais 5 deu esse 7 aqui. Vou olhar agora para o elemento hidrogênio. Vou fazer a mesma coisa. Localizar ele na tabela periódica. Você olhando aí na tabela periódica, o hidrogênio tem número atômico 1. Quando eu fizer a distribuição aqui, ó, 1s, S eu posso colocar 2. Mas o hidrogênio só tem um elétron, então eu vou colocar só 1s1. Né? Eu ia parar aqui no 1s1. Qual é a informação que tem? Esse número 1 é a camada K, a letra S só apareceu 1, certo? Que hidrogênio só tinha número atômico 1, então só coloquei 1 aqui em cima. Ok? Pronto. Agora, para montar a fórmula eletrônica, eu vou pegar o símbolo do elemento, no caso é o N do nitrogênio, e olhar a última camada dele, ó, L. L com 5. Então eu faço 5 bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou montar o hidrogênio, o símbolo é H, e ele só tem um elétron, então eu só coloco uma bolinha aqui, ó, uma próxima da outra. 5 com uma daqui, 6. Não ficou estável. Por quê? Porque nós falamos que ele só fica estável quando tiver 8 elétrons. Tinha 5, ganhou 1, só fez 6. Qual é a solução? Eu coloco outro hidrogênio, porque ele disse que são 3, ó. Fez 5, 6, 7 agora. E coloco mais um hidrogênio, que fez 8. Essa é a fórmula eletrônica dele, para você preencher aí no quadrinho. Qual é a fórmula estrutural? Na fórmula estrutural, a única diferença é que eu vou trocar esses elétrons, essas bolinhas, por traço. Então, eu tenho aqui, ó, o N, ó, ele compartilhou elétrons com hidrogênio aqui, ó, esse com esse. Então, esses elétrons eu represento aqui por um traço. Esses outros aqui, ó, esse par de elétrons aqui é outro traço. E esse aqui, outro traço. Essa daqui é a fórmula estrutural desse elemento. Ok? E agora, ele quer saber a composição. Na composição, nós temos o quê? Ó? Um átomo. Vou escrever aqui. Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Certo? Tá aqui da fórmula, ó, 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Pede também o tipo de ligação aqui, ó. Nós temos quantas ligações? 1, 2, 3. Então, são 3 ligações
simples. Porque só foi um par de elétrons que eles compartilharam. Então foram 3 ligações simples. Quando com o mesmo elemento ele compartilhar 2 elétrons, seria ligação dupla. Nesse caso, nós só temos ligações simples. Então, essa primeira linha da nossa tabela, a gente ia preencher N, certo? Com as 5 bolinhas. E H, certo? Aqui fica embaixo. Com 3. Na fórmula estrutural, como eu mostrei lá, eu troco as bolinhas pelos traços. 1, 2 e 3. São um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Como só são um par de elétrons em cada um deles que eles compartilham, então são 3 ligações simples. Ok? Vamos seguir para o próximo elemento. Em relação ao próximo elemento, nós temos, ele disse que o elemento é nitrogênio e deu para nós que são 2 átomos de nitrogênio. Qual é a fórmula molecular dele? Ó, o símbolo do nitrogênio é N, certo? Então a fórmula tem que ter N. Se ele disse que são 2 átomos de hidrogênio, ele está dizendo que é N2, ok? Qual seria o próximo passo? Para a gente olhar lá na tabela periódica, qual é o número do nitrogênio? É o mesmo, né? O mesmo elemento, nitrogênio, o número é 7. Eu ia distribuir os 7 no diagrama, que nós já fizemos isso, e nós achamos que ele tem, na última camada, 5 elétrons. Então, se eu já tenho essa informação, eu já posso trazer aqui para nosso quadro. N. Vou colocar os 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Como são 2, eu vou ter que colocar outro nitrogênio e colocar também 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas ao redor aí. Lembrando, eles têm que ter 8. Então, significa que aqui eles vão ter que compartilhar 3. Né? Eu colocaria 3 desse lado e 3 desse. Deixa eu melhorar aqui para facilitar o entendimento. 3 bolinhas aqui, 4, 5. Colocaria 3 bolinhas aqui, 4 e a quinta bolinha. Vou borrar aqui. Porque eles vão compartilhar 5, 6, 7, 8. Ok? Porque eles precisam ter 8 elétrons para estar estáveis. Como é que eu coloco isso daqui, ó? Eu vou repetir a letra N. São 2 letras N, então eu coloco elas 2. Eu disse para vocês que eu troco as bolinhas por traço, certo? A quantidade de traço é a quantidade de elétrons que eles precisam para chegar em 8. Esse tem 5, esse tem 5. Para 8 precisa compartilhar 3, ó. 1, 2, 3. 5 mais 3, 8. Aqui ele já deu. Ele pergunta quantas ligações foram feitas. Ó, aqui no caso, eu só usei uma ligação, certo? Porque eu só usei um elemento. Então, uma ligação de que tipo? Eles compartilharam quantos elétrons aqui? Quantos traços tem? 3. Então, é uma ligação tripla. Ok? Em relação ao metano, ele já nos deu aqui a fórmula eletrônica pronta. Então, qual o primeiro passo em relação à molecular? Vou anotar quantos carbonos eu tenho. Eu só tenho um carbono.
C. O outro elemento que aparece na fórmula é o H. Quantas vezes aparece H? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é CH4. Como eu represento na fórmula estrutural? Disse para vocês que eu troco sempre, né, as bolinhas por traço, ó. Aqui, ó, tem um conjunto de bolinha aqui, um par de bolinha, vira um traço e lá em cima o H. Aqui tem outro. Aqui tem outro. E aqui eu troco as bolinhas por um traço e o H. Pergunta, qual é a composição? A composição é um átomo de C e 4 átomos de H, que é o hidrogênio. Quantas ligações eu tenho? Ó, aqui apareceu o hidrogênio quantas vezes? 4. Então, aqui eu tenho 4 ligações. De que tipo? Se ele só está tendo um traço ou um par de elétrons com cada uma, são ligações simples, ok? Agora, em relação ao formaldeído, ele me deu o quê, ó? A fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, eu tenho C, coloco aqui, que ele vai virar molecular, anotei o C. Quantos Hs? 2. E por último, o O, que só aparece uma vez. Como eu faço essa representação na fórmula eletrônica? Eu coloco C, ok? Se são 2 traços com o oxigênio, eu vou ter que colocar 2 bolinhas aqui, ó. Com H, fez só um tracinho aqui, é só uma bolinha. Com o H de novo lá em cima, só uma bolinha. 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. Compartilhou mais 4, fez 8. Ele está completo. O hidrogênio tem 2 bolinhas aqui, mas essas duas, que também passa a ser dele, foi para 4. 5, 6, 7, 8. Está completo. Qual é a composição que eu vou anotar nesse quadro aqui, ó? Eu vou anotar um átomo de C, 2 átomos de H e um átomo de O. Quantas ligações eu tenho aqui, ó? 1, 2 ligações simples. E aqui, como são 2 traços, uma dupla, os 2 tracinhos da dupla. Então, aqui está resolvido, certo? O nosso Organize as Ideias. Qualquer dúvida, me encaminhe em relação a ele, tá ok? Um abraço. Pessoal, vamos agora para o Organize as Ideias, que está aí na página 16 do material de vocês. Ele começa dizendo que nós temos o elemento sacarose, que a fórmula molecular dele é C12H22O11. E quer saber se as partículas unitárias são moléculas, íon ou átomos. Olha, toda substância, 3 ou mais elementos, eles vão formar moléculas. Então, a sacarose é uma molécula. Sacarose é o mesmo açúcar que a gente conhece. Então, é uma molécula. Ok? As partículas unitárias são moléculas. O cloreto de sódio, que é o NaCl, famoso sal de cozinha, ele é formado por ligações iônicas, então ele é íon. E o cobre, como está sozinho, ó, não tem nenhum outro elemento ligado a ele, ele é um
As partículas são átomos. Preenchido esse primeiro quadrinho, nós vamos para o tipo de ligação química. Sempre que for uma molécula, a ligação é covalente. Todas as vezes que for íon, nós temos a ligação iônica. E o cobre, você olhando na tabela periódica, você vai ver que ele é um átomo de metal. Então, a ligação com ele vai ser ligação metálica. Existe sacarose no estado sólido em relação à condutividade de corrente elétrica. Sempre que o material for uma molécula, eles não conduzem corrente elétrica. Então, não importa o estado, sólido ou líquido, ele não vai conduzir corrente elétrica. O sal no estado sólido, iônica. Por que é iônica? Porque tem um íon mais e um íon menos. Para conduzir corrente elétrica, tem que ter um íon mais e um íon menos. Você vê isso tanto nas pilhas, né? Sempre tem dois polos, o positivo e o negativo. Aqui vem daquele mesmo raciocínio. Então, em que estado eles vão conduzir corrente elétrica? No estado líquido, porque é no estado líquido que ele vai separar a parte positiva do negativo. No sólido, não. E a ligação metálica, ela sempre é condutora de corrente elétrica, não importa o estado em que se encontra. Então, o preenchimento do nosso Organize as Ideias aí ficou dessa forma, ok? Dúvidas? Encaminhe, estou aguardando. Pessoal, continuando ainda nossa correção de atividades, nós temos aí na página 16 a questão de número 1, que pede para a gente completar de forma adequada aí. Nós vamos iniciar aí por onde? Na letra A diz, os átomos de maior estabilidade eletrônica, quem são eles? Quem tem maior estabilidade eletrônica? Eu disse para vocês em nossas aulas passadas que a estabilidade é adquirida quando tem 8 elétrons na última camada. E quem tem 8 elétrons na última camada são os gases nobres, certo? Pois tem o quê, na camada de valência. Camada de valência é a última e eles têm o quê? 8 elétrons. Então, eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção de quem? Lembre, o primeiro elemento lá da coluna 18 é o hélio. E ele está completo só com 2 elétrons. Então, a exceção é só para ele. Todos os demais têm 8 elétrons. Em relação à letra B, diz, nos compostos moleculares, os átomos se unem por que tipo de ligação? Ligação iônica ou covalente? Acabamos de fazer no quadro. Todas as vezes que forem moléculas, as ligações são covalentes. Certo? Que são formadas pelo que de elétrons? Pelo compartilhamento. Todas as vezes que a ligação for covalente, eles compartilham elétrons. Quando for ligação iônica, há perca ou ganho de elétrons. Então, na letra C, na ligação, um átomo perde elétrico. Em que tipo de ligação? Ligação iônica. É quando perde ou ganha. Um átomo perde elétron e quando ele perde elétrico, ele se transforma num, lembre, perdeu, é cátion. Enquanto o outro ganha elétrons e se transforma em, se ganhou elétrons, ele vira ânion. Cátio e ânion. Os átomos dos metais têm tendência ao quê? A perder ou ganhar. Olha,
Os metais são lá do grupo 1, do grupo 2, que são a primeira e a segunda coluna dos metais, da tabela periódica. Eles são do grupo 1 e do grupo 2 pelo quê? Pelo fato de na última camada eles terem um ou dois elétrons. E eu disse para vocês que de 1 a 3, quem tem de 1 a 3 elétrons na última camada, a tendência deles é perder elétrons, ok? Eles perdem elétrons. Em relação à segunda questão, nós temos o nitrogênio, são dois nitrogênios, tem 3 tracinhos ligados entre eles, estão dizendo que eles estão fazendo uma tripla ligação, certo? E esses tracinhos aqui indicam que o átomo de nitrogênio estão compartilhando. Se eles estão compartilhando, eu já sei que a ligação é covalente, né? Então, eles estão compartilhando 3 o quê? Prótons? Não, prótons têm carga positiva. Pares de prótons? Não. Elétrons? Sim, mas pares de nêutrons? Não. Mas em relação aos elétrons, são o quê? Pares de elétrons. Porque ó, é um de um lado e um do outro. Então, aqui formou um par, 2 par, 3 pares. Então, pares de elétrons, alternativa letra E. Bom, pessoal, para essa terceira questão, ele nos forneceu o número atômico do hidrogênio, que é 8, do nitrogênio, que é 7, e pediu para a gente completar a tabela abaixo. Ó, o hidrogênio é número atômico 1, nós já descobrimos lá, ó, nós fizemos lá na primeira questão, lá aliás, no primeiro Organize as Ideias, que o hidrogênio tem na camada K um elétron, porque o número atômico dele, o Z, é igual a 1, ok? O nitrogênio nós também fizemos. Se o número atômico dele é 7, lá nós vimos que na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 5, certo? Eu preciso dessas informações aqui para poder fazer, para poder montar esse quadro aí. Primeira coisa que ele pergunta, qual é a fórmula molecular? Mas para mim chegar na fórmula molecular, eu primeiro tenho que conhecer a fórmula eletrônica, certo? Como é que eu chego na eletrônica? Ó, H com 1. Nós falamos que tanto o hélio lá da coluna 18, ele está estável com 2 elétrons. É a única exceção lá dos gases nobres. Por quê? Porque ele só tem uma camada e nós já aprendemos lá atrás que a camada K ela vai estar completa quando tiver 2 elétrons. O hidrogênio aqui só tem um elétron, mas está na camada K. Então, para ele ficar completo, ele precisa ter 2. Se ele falou que aqui é só o gás hidrogênio, eu só posso ter hidrogênio aqui, ó. Então, aqui, ó, o que que vai acontecer? Eles vão compartilhar aqui um par de elétrons, ok? Essa é a fórmula eletrônica. Na estrutural, eu troco o compartilhamento de pares de elétrons por traços. Se só está compartilhando um par, um daqui com um daqui, é só um traço, certo? Agora que eu já conheço tanto a fórmula eletrônica como a fórmula estrutural, eu consigo chegar na molecular, ó. Eu só tenho a letra H e ele apareceu quantas vezes? 2 vezes a letra H, uma de um lado e outra de outro. A composição aqui, ó, é 2 átomos de hidrogênio, certo? E agora ele pergunta o número e tipos de ligação. Eu tenho, ó, só é um traço, então é só uma ligação. De que tipo? Compartilhou só um par, ó. Se é só um par, ligação simples. O próximo
elemento é o gás oxigênio, certo? Em relação ao oxigênio, ele diz que o número atômico é 8. Então, na K eu botei 2, na L aqui deu 7, ó. Se eu colocar 6 aqui, 2 mais 6, 8. Então, aqui o oxigênio tem 8. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é a última camada dele aqui, ó. Se é só gás oxigênio, eu não posso usar outro elemento. Então, vou ter que fazer outro oxigênio aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eles vão compartilhar o quê, ó? Esse par de elétrons aqui, ó. Porque eles estão com 6, eles estão precisando de 2, certo? Então, aqui eles estão compartilhando 2 pares de elétrons, ó. Esse par e esse outro par. Como é que eu represento isso, ó? Oxigênio de um lado, como foram 2 pares, 2 traços e oxigênio do outro. Qual é essa fórmula aqui, ó? Só apareceu o oxigênio, apareceu 2 vezes, O2. Então, eu digo que a composição é 2 átomos de oxigênio. E qual é o tipo de ligação? Ó, se eu só usei um oxigênio para compartilhar com outro, é uma ligação. Mas de que tipo de ligação? Agora foi 2 traços. Então, ela é uma ligação dupla. Em relação ao nitrogênio, gás nitrogênio só pode aparecer aqui o nitrogênio. Nós sabemos que ele tem 5. Vou botar um xizinho. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 8, falta o quê, ó? 6, 7, 8. Então, eles estão compartilhando 3 pares de elétrons, ó. Qual é a fórmula molecular? N2. Isso significa que são 2 átomos de nitrogênio. Ó, se só apareceu uma vez o nitrogênio para se juntar com outro, é uma ligação. De que tipo? São quantos traços que eu usei aqui? 3. 3 é tripla. Essa questão aqui de número 4 está mais fácil. Por quê? Porque ele deu a figura, ó. Ele pergunta qual é o número de átomos na figura 1. Só contar as bolinhas, ó. 1, 2, 3. Aqui também, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2. Então, vou completar com 3. 3. E no último, 2. A quantidade de elementos químicos. Na figura de você, na apostila de vocês, vocês vão ver esse desenho colorido. Então, vocês vão ver que essa e essa bolinha aqui são da mesma cor. Então, é o mesmo elemento. Então, esse daqui eu só conto uma vez. E a outra bolinha de cor diferente. Então, eu vou contar uma, duas. Então, são 2 elementos diferentes. Aqui, vocês vão olhar, ó. Essas duas estão de vermelho, só contam uma vez. E essa daqui está de preto, 2. A última, as duas são da mesma cor, 2 bolas vermelhas. Então, ela só é uma substância. Se aqui, ó, eu tenho mais de uma bolinha de cores diferentes, ela é uma substância composta. Substância composta ela é aquela que tem 2 ou mais substâncias. Como são 2, ela é composta. Aqui também deu 2 elementos. Então, substância composta. Essa daqui só era um elemento, porque as bolinhas eram da mesma cor. Então, ela é simples. Ok? E em relação ao tipo de ligação, substâncias compostas, elas são do tipo covalente.
covalente. E também quando a bolinha é da mesma cor, certo? É o mesmo elemento químico. O mesmo elemento químico, ele nem doa e nem ganha elétrons, eles compartilham. E se compartilham, também é ligação covalente. Então, as três aí são ligações do tipo covalente. Em relação ao tipo de ligação entre eles aí, ligação simples ou ligação dupla, você vai olhar os tracinhos aqui, ó, só um tracinho é ligação simples. Aqui você observa dois tracinhos, ó, então são duplas. E na última você vai verificar também que são dois tracinhos aí entre eles. Então a ligação é do tipo dupla. Aqui na quinta questão, consultando a tabela periódica, ele quer saber quantos elétrons tem na camada de valência, na última camada do metal alcalino. Se você ver na legenda da tabela periódica, ele vai dizer que o metal alcalino é do grupo 1, é a primeira coluna. Então, todos os elementos da primeira coluna terminam com um elétron na última camada de valência. Alcalino terroso é o grupo 2 da tabela periódica, portanto, todos têm 2 elétrons. O grupo do alumínio está lá na coluna 13, que são 3 elétrons. A partir do 13 eu desconsidero o 10 e só computo o restante. O nitrogênio você vai observar que ele está na coluna 15. Então eu só considero 5. Calcogênios são os elementos da coluna 16, que é 6 elétrons na última camada, e halogênio da camada 17, eu uso só o 7. De 1 a 3, eu disse para vocês que perde e perde. Perde o quê? 1 elétron. Perde 2 elétron. Perde 3 elétron. Do 5 ao 7, a tendência é ganhar. Então, o 5 ganha, o 6 ganha e o 7 ganha. Se já é 5 e eles ficam estáveis com 8, ele está precisando ganhar quanto para chegar em 8? De 5 para 8 são 3 elétrons. Já tem 6. Para chegar em 8, ganha 2 elétrons. Já é 7. Para chegar em 8, ganha 1 elétron. Qual é a carga? Disse para vocês que quando perde na química ele fica positivo. Então você pode botar 1 mais ou mais 1, tá correto. Se perde, positivo. Perdeu 2 mais 2. Perdeu mais 3. Se ganha, é negativo. Ganhou 3, ganhou 2 e ganhou 1 elétron. Então, nós montamos aí também a nossa outra tabela da seguinte forma aí, como aparece para vocês. Questão de número 6 pede para a gente localizar esses elementos em relação ao grupo ou grupo e período, certo? Primeiro, o Mg. Na tabela eu vou olhar, ó, o Mg está no grupo 2, que é nossa segunda coluna. Então, o grupo aqui vai ser grupo 2. Agora eu vou olhar qual é o período. Período é a linha. Eu sempre começo contando a partir do H. Primeira linha, segunda linha, o Mg está na terceira linha. Então, período 3. Em relação ao K, o K
é esse elemento aqui, ó. Ele está na primeira coluna. Então, o grupo é o 1. E qual é o período? Contando a partir do H, 1, 2, 3, 4. Quarto período. O AL. O AL, você vai ver, é esse elemento aqui, ó. E ele está em que coluna? Na 13. Então, ele é do grupo 13. Vou botar aqui P de período. Grupo 13. Que período? Eu vou contar as linhas, ó. A partir do H, ó. 1, 2, 3. Então, ele apareceu aí na terceira linha. Então, período 3. Em relação ao cloro. Cloro é essa substância aqui, certo? Ela tá, ó, na coluna 17. Então, é o grupo 17. E qual é o período? Contando a partir do hidrogênio, 1, 2, 3. Então, ele também está no terceiro período. Agora eu vou para o oxigênio. Está na coluna 16. Então, o grupo é 16. E qual é o período? É a linha. Primeira linha, segunda linha, certo? O oxigênio está na segunda linha, então o período é 2. Por último, eu tenho o F, que é o flúor. Esse elemento aqui, ó. Ele está na coluna 17, então é o grupo 17. E o período ele está na segunda linha, período 2. Classificação desses elementos. Primeiro, o Mg. O Mg, vocês olhando no material de apoio, né, ele está pintado de azul. E ele diz que o azul são os metais, então ele é um metal. O K também está pintado de azul lá no material de apoio. Ele é um metal. O Al, que é o alumínio, também está pintado de azul, é um metal. O cloro já está em outra coloração, ele é não metal. O oxigênio é um não metal. E o flúor também é um não metal. Então aí a gente preencheu aí nossa tabela. 3 metais e 3 não metais. De acordo com o grupo em que se encontra, indique o valor da carga de cada um dos elementos. Se está no grupo, o grupo indica qual é a camada de valência, certo? Então, o Mg está no segundo período, certo? Ou grupo 2. Aliás, ele está no grupo 2, né? A coluna é o grupo. E todos que estão no grupo 2, eles têm como característica ter na camada de valência 2 elétrons. Eles terminam com 2 elétrons. Eu falei para vocês que quem tem de 1 a 3, certo? Eles ficam positivo, né? Porque eles doam elétrons. Vai doar quanto? Vai doar 2, porque ele está na coluna 2. O K, ele já aparece na coluna 1. Então, ele fica positivo porque doa. Vai doar quantos? 1 por conta da coluna que ele está. O AL está na coluna 13, né? Não foi isso que nós falamos? AL está no 13. Mas só me interessa o último número. O 10 eu desconsidero. Então, só me interessa esse 3. Então, de 1 a 3 é mais, certo? E terminou em 3 aqui, é a carga dele. De 5 a 7, ganha. Se ganha, o sinal dele passa a ser negativo. O cloro está em qual? No 17. 7. Para chegar em 8, falta 1. O oxigênio está onde? No 16. Então, é 6.
de 5 a 7 é menos. Tá no 6, falta 2 para 8. O flu está em 17, que é o 7, certo? Para chegar em 8, falta 1. Pede para representar a fórmula do composto formado pelos elementos Mg e O, certo? Mg e O. Mg vai estar onde? Vamos caçar ele aqui na nossa tabela. O Mg está em 2. Então ele tem 2 elétrons, certo? Vou anotar aqui só para a gente ver, ó. O Mg tem 2 elétrons. O oxigênio tá, se ele tá, o Mg tá no grupo, nós já fizemos aqui, ó, mais 2, e o oxigênio menos 2, certo? Só precisa de um Mg com um O, monta o composto, ó, porque eles têm a mesma carga, ó, um positivo e outro negativo, ficou igual. Agora ele quer o Al com o Cl. O Al, que é o alumínio, tem carga 3+, certo? Então ele precisa doar esses 3 elétrons. Mas o cloro só precisa de 1. Então, ó, o alumínio tem que doar esses 3. O cloro só pode receber 1. Então eu botei um cloro, recebeu 1. Outro cloro recebeu outro. Outro cloro recebeu 3, outro, fez 3. Então eu só precisei de um alumínio e usei 3 cloros. Então AlCl3. Essa sétima vou pular, depois eu volto, certo? Em relação a essa oitava questão, pede para a gente, sabendo qual é o número de elétrons doados e recebidos, deve ser o mesmo que o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1. Então se ligaram entre si átomos de cálcio e de flúor. Obteremos que fórmula? Ele quer que a gente junte cálcio com flúor, certo? Cálcio, ele disse que o cálcio ele precisa ele tem 2 elétrons. Cálcio tem 2 elétrons. E o flúor, ele está lá na coluna 17, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cálcio só vai poder doar um elétron para esse flúor, porque ele já ficou com 8, ele não pode receber mais. Mas esse cálcio precisa doar mais um. Então, um irmão gêmeo aqui, eu faço outro flúor, que já tem 7, e recebe mais um aqui, ó, ficou 8, ok? Então, eu usei quantos Ca? Só um. E a letra F apareceu quantas vezes? 2. CaF2 é o gabarito aí da letra E, certo? Então, aí, mais uma questão resolvida.